Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui na área com vocês, na sua companhia, professor Guilherme Roldão. Vamos continuar os nossos estudos na disciplina de Administração de Agronegócios, na segunda parte da Gestão de Recursos Humanos. Então, na aula passada, fizemos algumas conceituações e trabalhamos de forma mais aprofundada no que vem a ser aí o recrutamento. Tá? Então, na aula de hoje, vamos falar bastante aí sobre seleção, ok? Então, falamos sobre recrutamento. E agora vamos falar aqui sobre seleção, pessoal. Então vamos lá, qual que são as etapas então que a gente viu na aula passada do recrutamento, só para a gente poder aí se situar. Então primeiro ali, a empresa ela faz uma requisição. Essa requisição, abre-se uma vaga. E essa vaga se abriu como? Se desligou alguém da empresa? Alguém foi promovido? Houve uma transferência, um remanejamento de funções, um aumento do quadro, mais pessoas sendo contratadas ou uma mudança de perfil organizacional. E aí se estabelece aqui o nosso planejamento, A gente vai pensar lá, vamos fazer um recrutamento, ele vai ser interno, ele vai ser externo, ele vai ser misto, ele vai utilizar as duas formas. Não, nós vamos terceirizar essa função, Nós vamos buscar aí no mercado uma empresa, que hoje a legislação permite atividades aí de terceirização até da atividade fim da empresa. Quais são os critérios que nós vamos utilizar para se fazer esse planejamento e quais são as etapas que nós vamos seguir para fazer essa etapa aqui para recrutar indivíduos. Então nós vamos pesquisar as nossas diversas fontes de informação, como por exemplo o nosso banco de dados, vamos verificar aqui anúncios que foram feitos pela empresa no ambiente externo ou interno dentro da empresa, utilização da mídia, a utilização de escolas, faculdades, para poder aí trazer e encorajar essas pessoas a ocuparem vagas na nossa organização. Próxima etapa, vamos fazer a triagem por meio da análise de currículos, e a gente vai identificar quem são os indivíduos que têm as características mais próximas ao perfil da nossa empresa. Aí, a partir de agora, nós vamos fazer a seleção. Então, recrutamos as pessoas, encorajamos, trouxemos elas, e agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é o processo aqui de seleção. Então, o que é selecionar, pessoal? Selecionar, então, é escolher, por meio de técnicas e de métodos apropriados, quem são os candidatos que mais se aproximam do perfil que a empresa deseja ter aí como colaborador para ocupar um cargo dentro da empresa. A escolha desse indivíduo, dessa pessoa, que tem características mais adequadas para a organização, dentre todas as pessoas que foram recrutadas, é feita por meio de uma série de instrumentos de análise, de avaliação e de comparação de dados para a tomada de decisão. Dentre essas técnicas de seleção de pessoal, nós vamos estudar hoje as técnicas de entrevista, técnica de teste de conhecimento, a técnica de análise psicológica e as técnicas chamadas aí de técnicas vivenciais, ok, moçada? Então vamos lá, vamos começar falando da primeira técnica de seleção pessoal, que são as entrevistas. Então, entrevista, até só voltar um pouquinho aqui, essas técnicas não obrigatoriamente precisam seguir todas essas técnicas para a seleção de pessoal. Algumas empresas, dependendo do cargo ou dependendo do porte da empresa, se contenta simplesmente com a entrevista, não havendo necessidade de se fazer as demais técnicas, ou às vezes se desdobrar entre umas mais, mas aqui eu estou apresentando para vocês quais são, de forma mais complexa, as técnicas de seleção de pessoal. Então, vamos falar da entrevista. A entrevista, ela tem como objetivo, identificar por meio de pesquisa quais são os aspectos profissionais e pessoais do indivíduo que está interessado em ocupar uma posição dentro da empresa. Então ali nós vamos identificar por meio de um bate-papo, qual é os interesses dele no desenvolvimento da sua carreira, como é que ele conduz o seu relacionamento
profissional, como é que ele faz a condução dos seus relacionamentos sociais. Não lembra que eu comentei com vocês sobre as nossas redes sociais que dizem muito quem somos nós, né? Então, e os recrutadores estão atentos a isso, que os seus interesses pessoais, né? Quais são suas ambições, a sua relação de ambiente familiar, as suas perspectivas futuras, né? Então, essas pessoas, e tudo isso é levantado dentro da entrevista, dentro desse bate-papo, até para conhecer, né, quem é a pessoa. Uma técnica muito utilizada é uma técnica chamada DISC, né, D-I-S-C, que as pessoas utilizam muito aí em técnicas de entrevista para ver o perfil, né, das pessoas que estão sendo utilizadas, que estão sendo entrevistadas. E aí uma recomendação, dependendo do porte da empresa, né, você utilizar talvez muito mais do que um entrevistador, porque são pessoas com percepções diferentes, né, com análises diferentes. Então, essas pessoas depois acabam se reunindo e definindo aí, dentro desses recrutados, quem são os indivíduos que vão passar pelo processo aqui de seleção para as próximas etapas, né? Ou que pode ser aí efetivado como colaborador. Outra técnica também muito utilizada na parte de seleção é a parte de testes de conhecimento, onde esses testes podem ter um alcance geral, né, ou um alcance específico, sendo que nos testes de conhecimento gerais você pode buscar ali qual que é o grau de conhecimento que essas pessoas têm na cultura de forma geral, né, uma questão de formação mais generalista, algumas provas de redação, né, para identificar a relação de concatenação de ideias, como é que essa pessoa consegue se expressar, cálculos básicos, né, aritmética, matemática, soma, subtração, adição, multiplicação, regra de 3, né, experiências gerenciais, a vivência empresarial que essa pessoa tem. Então isso pode ser feito por meio de técnicas de conhecimento gerais. Ou de forma mais específica, você tem lá, né, cálculos matemáticos mais elaborados, cálculos financeiros, né, no caso de indivíduos que forem trabalhar nessa área comercial, por exemplo, teste de conhecimento de procedimentos operacionais, provas efetivamente práticas, né, atividades envolvendo mecânica, elétrica, ou até mesmo a parte de idiomas, né, então você consegue ali fazer essas provas, né, esses testes com um indivíduo que está passando pela parte aqui de recrutamento e de seleção. Eu já fiz, né, algumas provas de teste, por exemplo, específico de idiomas, onde o recrutador pediu que eu, por telefone, eu entrasse em contato com um indivíduo da empresa, entraria em contato comigo e ele faria comigo uma entrevista, né, já utilizando uma técnica anterior aqui, e de forma mais complexa ele fez uma teste de conhecimento, só que a nossa comunicação no telefone era em inglês. Então ele verificar qual era o meu grau de língua estrangeira, né, o meu grau de conhecimento, meu nível de conhecimento, como é que eu me desdobrava nas partes mais específicas, né, porque foram muitas perguntas voltadas para a área, né, que eu estava concorrendo à vaga. Bom, outra técnica que se pode destacar também são as técnicas de análises psicológicas, né? Isso é muito utilizado também por recrutadores. O objetivo dessas técnicas é prever comportamentos futuros, né, por meio da aplicação desses testes, e ali você consegue identificar o indivíduo, características de psicopatia, né, de indivíduo talvez de depressão. Então tudo isso pode verificar se o indivíduo sabe trabalhar sob pressão ou não. Então você pode fazer testes, por exemplo, psicométricos, que são os famosos testes de QI, né, onde você vai verificar qual que é o grau de inteligência da pessoa, não talvez para a parte técnica e operacional, mas o nível de inteligência que esse indivíduo tem, né? E aí pode verificar isso, a relação desse indivíduo em forma individualizada quando comparado com o coletivo. Isso pode ser utilizado como uma técnica de desempate. Nós temos aí também em análise psicológica os testes de personalidade, né, que são onde você identifica traços, né, de personalidade do indivíduo por meio aí de testes, como por exemplo o TAT, o PMK, testes grafológicos, aqueles testes onde o indivíduo mostra ali uma plaquinha com alguns desenhos e pede para que ele
se reporte aqui o que aquilo se remete, aquilo que ele lembra, pode pedir para ele fazer alguns desenhos e a partir desses desenhos se faz algumas análises psicológicas, né? O teste grafológico identifica pela escrita, né? Com a letra do cara pode dizer alguns traços de personalidade também, que são técnicas aí de seleção de pessoal também. Ok, moçada? Vamos aí com os testes aqui chamados vivenciais, que são os testes então meramente aplicados, né, dentro do objetivo, né, da participação que o indivíduo está recrutando aqui e sendo selecionado para essa vaga. Então eu posso fazer por meio de provas situacionais, né, eu posso fazer tarefas do cargo, pedir para o cara fazer uma prova de digitação, ou simplesmente uma técnica de operação, né, daquilo que ele está sendo recrutado. Outra técnica muito utilizada são as dinâmicas de grupo, onde se formam grupos, né, de pessoas observando aspectos como relacionamento, integração, liderança, né, se o indivíduo ele assume responsabilidades perante o seu grupo. Então isso ocorre muito também e é muito utilizado técnicas aí de dinâmica de grupo. E temos também as técnicas chamadas de psicodrama, né, que é o modelo de teste onde você expressa a personalidade da pessoa através de um papel que ele vai atribuir, né? Ele vai ser um ator e por meio dessa representação e se identifica também aqui testes vivenciais, né? Chega para o cara lá e fala, ó, faça, e aí ele vai fazer e nós vamos ver como é que se ele se destaca aí dentro da tarefa que foi determinada para ele. Bom, e aí a gente passa pelas técnicas, né, de seleção e aí a gente chega no momento aqui do resultado. Então a decisão normalmente ela ocorre no envolvimento nos níveis do selecionador, do requisitante e do departamento pessoal, isso a gente falando em empresas maiores. Em empresas pequenas certamente isso vai estar concentrado na mão de uma pessoa só, e aí se dá o retorno então aos candidatos que se colocaram à disposição aí para a empresa. Então a gente vai fazer a comunicação para eles de forma breve, né, de forma fundamentada, vamos relembrar todas as etapas que eles executaram, né, dentro do processo de recrutamento e seleção, vamos informar ali qual que é o motivo de por que ele não foi classificado, né, onde foi que ele, né, pecou dentro do processo de seleção, e aí a gente vai demonstrar, né, a destacar para esse indivíduo, né, o nosso perfil ético, né, enquanto profissional de recrutamento e seleção, e quando, é uma questão de ética também, né, a gente não utilizar para o indivíduo as palavras, né, que ele não foi aceito, tipo contraindicado, inapto ou reprovado, né, simplesmente esse indivíduo não se adequou aos critérios, né, que a empresa estabeleceu, e aí não conseguimos aí ter esse indivíduo como um membro efetivo, né, da nossa organização. Então vamos lá trabalhar quais são as etapas da seleção. Então, de maneira inicial, se inicia com a entrevista, né, pelo profissional que está fazendo o recrutamento e seleção, ou por meio de um especialista em gestão de pessoas, ou até pelo requisitante, né, da empresa. Essa técnica, essa etapa pode se encerrar aqui e já passar para a conclusão, mas, né, via de regra, quanto mais complexo for essas etapas de seleção, mais confiança a gente tem no resultado. Então, outro elemento, você pode trabalhar com as técnicas, né, os técnicas de conhecimento, técnicas vivenciais, as análises psicológicas, nós tratamos agora há pouco, e aí a gente passa aí pelos escolhidos para a fase de contratação. Então, já tomamos a decisão, escolhemos quem são os indivíduos, e vamos passar para a etapa da contratação. Aqui a gente tem a efetivação da negociação, né, de salários, a carga horária trabalhada, a parte de documentação para esse colaborador, a parte de exame médico do trabalho, né, para identificar aí qual que é as condições, né, físicas que esse indivíduo está adentrando a empresa, né, e aí a gente passa pela parte do contrato propriamente dito. E aí se dá aí o feedback, né, um retorno a todos os participantes que tiveram dentro do processo de recrutamento e seleção, e aí nós temos aqui por concluída essa etapa de seleção. Bom, aí a gente selecionou, e aí é importante que a gente fale aqui sobre o sistema de remuneração, né, cargos, salários e benefícios. Então, o que é esse sistema de cargos, salários e benefícios? Ele é um sistema que permite à nossa empresa
gerir os recursos humanos na contratação e na movimentação interna, na retenção também dos seus talentos. Então a gente vai lá identificar como é que nós vamos remunerar os indivíduos que estão dentro da nossa empresa e que técnicas e que artifícios nós estamos utilizando para manter esses indivíduos aí como colaboradores da nossa organização. Essas políticas de benefícios se parte, obviamente, do salário, que eu vou tratar com vocês aqui no finalzinho, mas vamos falar sobre ele primeiro, que o salário é a parte fixa da remuneração do colaborador. A parte fixa que é paga em espécie, então há uma recomendação que os pagamentos sejam feitos em dinheiro ou em crédito em conta corrente, então não se recomenda pagar o colaborador em cheque, né? Recomenda pagar o colaborador em produtos e que esse pagamento seja de forma regular, né? Então isso obedeça aí uma análise temporal com regularidade, né? Mensal, por exemplo, né? Um pagamento mensal. Então a gente tem lá, dentro do salário, a gente pode ter também as recompensas, né? Como política de benefícios. As recompensas podem ser elogios, né? Aquele famoso tapinha nas costas ali, né? Aquela foto de funcionário do mês. A gente pode ter aí como recompensa promoções, né? O indivíduo ganha alguma coisa, passeios, capacitações, o cara ganha curso, né? Como destaque, ele participa de eventos, congressos, né? De atualização. Isso é uma recompensa que não faz parte do salário do indivíduo, mas é uma política de benefício. Então o que a gente tem que estar incluído aqui dentro da remuneração do colaborador? A remuneração dele pode ser por vias diretas, que nós temos a via direta sendo ela fixa ou variável. A renda fixa do indivíduo, né, a remuneração direta fixa é o salário, que eu já conceituei com vocês. E a gente pode ter a remuneração direta variável, que ela pode ser por meio da participação de lucros, né, da empresa, bônus, ações, e é muito comum também o pagamento de comissões, né, como renda variável, né, a remuneração variável aqui do colaborador, que ele ganha mediante o empenho, né, mediante os resultados. Eu posso ter também a remuneração de forma indireta. E a forma indireta a gente tem lá, por exemplo, os benefícios como assistência médica, odontológica, vale transporte, seguro de vida, previdência privada, cartão corporativo, carro da empresa, celular, né? Então tudo isso aí a gente conta como renda indireta, né? Como benefícios aí que a gente recebe dentro da nossa remuneração. Certa vez algum amigo comentou sobre a sua insatisfação em relação à sua remuneração direta fixa que ele tinha na empresa, que o salário era muito baixo quando comparado com os concorrentes, mas ele tinha, né, uma possibilidade de renda variável grande, porque a empresa pagava uma porcentagem legal sobre bater metas, né? Então ele recebia ali a comissão, né, caso os resultados fossem alcançados. Mas ainda, né, eu encorajei ele, disse que a empresa ela tinha uma relação muito interessante com ele, porque o que ele tinha de remuneração indireta e ele não contabilizava dentro do salário era significativo, né? Então ele tinha o carro da empresa, então ele não precisava se preocupar com o carro pessoal, com combustível, com imposto, com mecânica, né, enfim, tudo isso estava aí dentro já dessa remuneração que ele recebe, né? Por exemplo, plano de saúde, plano odontológico, escola para os filhos, medicamento. Então algumas empresas têm essa característica aqui de dar essas facilidades para o colaborador e muitas das vezes ele não coloca isso, né, como uma remuneração, né, dentro da sua política de benefícios. E às vezes quando ele coloca isso na ponta do lápis, o salário dele seria muito maior, né, se ele tivesse que pagar isso de forma particular, né? Então é interessante que você, enquanto gestor, entenda isso e enquanto colaborador também saiba valorizar, né, caso você tenha aqui uma política de remuneração indireta, ok? Bom, dentro de cargos e salários também nós temos como objetivos básicos, primeiramente, cumprir obrigações legais, porque a legislação trabalhista ela
né, tem essa exigência. A outra relação importante é manter o senso de justiça e equidade entre os funcionários, ou seja, não se tem diferença porque é homem ou mulher, porque é novo ou porque é velho, ou não mantém diferença aqui por questões raciais, né? Então a gente tem um senso de justiça e de igualdade entre todos os colaboradores. Uma política de cargos e salários interessante, ela atrai novos talentos, então os indivíduos ficam interessados em fazer parte dessa empresa por questões de remuneração, muitas das vezes fixas, variáveis, né, diretas ou indiretas. Isso permite também, caso seja uma política bem estruturada e organizada, a retenção de talentos já existentes. Isso motiva o bom desempenho das pessoas, porque ele valoriza aquilo que ele tem realmente em prática dentro dessa empresa, e é uma situação também de se controlar custos, né, dentro da folha de pagamento, conhecer aqui a relação, né, de cargos, salários e benefícios. Ok, pessoal? Essa era o objetivo da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre continuar, né, sobre o nosso assunto de recursos humanos. Agradeço a companhia de vocês. Lembrando que esse material encontra-se disponível no nosso ambiente virtual de aprendizado. A atividade também para validação da presença no nosso encontro de hoje também está anexa. Eu agradeço a companhia de vocês. Obrigado e até a próxima.